E olha aí, fiel corintiana, tem boas notícias vindo do Parque São Jorge, hein, fiel? Tem muita grana chegando no Corinthians e tem um faturamento bilionário do Timão em 2024. O Augusto Melo tá cumprindo aí diversas promessas que ele mesmo prometeu. Aliás, já vai deixando aqui nos comentários a sua avaliação sobre esse começo aí de trabalho do Augusto Melo. Vocês estão gostando aí do Augusto Melo como presidente? Deixa a sua opinião nos comentários e vamos aí ver a Lili Nascimento trazendo todos os bastidores do Corinthians, quitação de dívidas, tem grana chegando e tem uma novidade que acabou de sair, fiel. O Corinthians tem um novo camisa 10. Adivinha quem é, hein? Fica até o final do vídeo para você saber quem é. Mas antes, deixa o like para fortalecer o canal. E se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir aí a Lili Nascimento na ESPN, trazendo todas as notícias do Corinthians. Sem esquecer do jogo de quinta contra o São Bernardo, tá bom? Olha só as novidades do Timão. Tem muita boa notícia para você, fiel torcedor corintiano. Olha só. O orçamento do Corinthians, a previsão então para o ano de 2024, é isso que o Corinthians vai apresentar ao seu conselho fiscal e isso precisa ser aprovado pelo conselho, tá? Raul Moura, nosso produtor, que teve acesso a esses números. Direitos de televisão, patrocínio, arrecadação de jogos, as receitas da marca, contribuição dos associados, exploração comercial, a negociação de atletas e ainda direitos federativos, seria uma receita total, então, prevista de 935 milhões de reais. Aqui no estúdio está conosco a Lili Nascimento. Ontem a gente, não é, Lili, fazia... Vou até abrir a calculadora. É do imposto de... A Lili é do imposto de renda. O leão do imposto de renda chegando. Nossa contadora. Ou então ela achou petróleo lá no Parque São Jorge e de repente tudo começou a ser pago no Parque Ecológico. Encontraram petróleo no Alasca? Verdade. Os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia por uma bagatela. Nossa, não tinha visto isso. Tô meio off. Faz um tempinho já, faz uns 300 anos. Entendi. Uns 200 anos, mais ou menos. Ah, no Alasca? Aí eles acharam petróleo. Mas, enfim, o que interessa são as contas do Corinthians. Certo, Lili? Certo. Bom dia, meus amigos. Prazer estar com vocês hoje aqui. O ar-condicionado tá bem gostoso, porque lá fora a gente viu que o Bira tava sofrendo, dentro, né? Fã de esporte também. Um beijo para todos vocês. Ainda não encontraram petróleo, tá? Mas o negócio tá começando a ficar bom lá pro lado do Corinthians, porque a gente ficou noticiando aí durante toda a semana a questão dos direitos de imagens, que o Corinthians deve aí cerca de 100 milhões de reais de direitos de imagens a jogadores do elenco e também ex-jogadores. Jogadores que saíram há muito. E no início da gestão dele, ele falou, ó, assim que eu receber parte do dinheiro da venda de alguns jogadores, eu vou acertar direitos de imagem. E isso já aconteceu. Ontem o Corinthians conseguiu quitar todos os direitos de imagem relacionados a 2023 do elenco, tá? Prioridade de quem tá lá ainda. Prioridade de quem tá lá dentro. Então, quitou. E hoje o Corinthians deve terminar de fazer o pagamento relacionado a esses 3 meses de 2024. Todos os jogadores do elenco. Quanto que o Corinthians vai gastar com isso? 17,9 milhões de reais. De onde vem esse dinheiro? Da venda do Moscardo. A primeira parcela, o PSG pagou ao Corinthians, então o Corinthians conseguiu quitar, hoje vai efetuar de fato aí, mas todos os jogadores do atual elenco não terão mais pendências de direitos de imagens com o clube. Já é um passo importante. Você diz do elenco porque ainda tem o pessoal que está devendo, mas que já não está mais no clube, é isso, né, Lili? E tem muito dinheiro, tá? Fica mais ou menos aí uns 80 milhões de reais que o Corinthians ainda deve de direitos de imagens para jogadores que já saíram. Tanto que saíram há muito tempo, quanto, por exemplo, Gil, Juliano, o próprio Renato Augusto. Então, tem muita conta ainda para acertar, mas pelo menos com o elenco principal, o Augusto Melo falou que quitaria essa dívida e hoje, ao final do dia, aí, o Corinthians deve divulgar que, de fato, conseguiu quitar. A gente sabe que é o famoso, não é mais do que a obrigação nesse sentido, mas para os jogadores isso também é um sinal importante. Olha, tem um jogo importantíssimo de Copa do Brasil agora. Isso, né? É um compromisso que, às vezes, no futebol, pelos jogadores ganharem tanto, isso fica banalizado. Pô, o cara tá reclamando de direito de imagem, milionário e tal. Mas isso faz uma diferença até no jeito que o cara vai pro trabalho. Você sabe que é um lugar mais sério ou que te dá um pouco mais de garantia. Claro. E isso entra na conta também do bom relacionamento, né? Sim, exatamente. Mudou a diretoria, né? Então, os jogadores que estavam lá, enfim,
podem também ter passado por algumas promessas da diretoria antiga, você dá um pouco mais de crédito porque você tem um bom relacionamento, mas independentemente, é direito do jogador, ele precisa receber tudo certinho e o Augusto prioriza os que estão atuando, porque são os funcionários atuais ali, né? Eles que estão entrando em campo pelo Corinthians. E são os que vão entrar em campo na quinta-feira no jogo contra o São Bernardo. Não é o ideal, que vale dinheiro, né? Não, aí as coisas estão ligadas, porque dentro daquela tela, não é, Lili, que a gente estava vendo, mostrou ali direitos de televisão, tinham 313 milhões. Dentro desse valor, o Corinthians inclui a premiação das competições. Isso. Já ficou atrás do planejado no Paulista, porque a Isso. previsão seria semifinal, já não conseguiu. E aí, em Copa do Brasil e Sul-Americana, a previsão, Léo, oitavas de final. Tá. E sétimo no Campeonato Brasileiro. Eu sempre acho muito louco essas previsões, porque assim, você vai ver quantos clubes terão a mesma previsão, não dá como para todos baterem, né? Isso é matematicamente impossível. Algum deles vai ficar abaixo. Mas assim, só reforça a importância de você ter um trabalho de base sério, investir, porque, queira ou não, o futebol brasileiro ainda é um futebol muito dependente do produto jogador de futebol, né? Todo clube coloca uma meta, você está vendo ali, negociação de atleta, 133 milhões. Não tem clube que não coloque uma meta com venda de jogador. É maior do que, por exemplo, a arrecadação de jogos. Exato. Sim. Então, assim, o nosso futebol é um futebol exportador, conta muito com isso e, se não fosse a venda do Moscardo, não estava conseguindo pagar hoje, né, a dívida de curto prazo com esse elenco profissional. Os jogadores que já saíram, aí você consegue, né, Lili? Liga para um, liga para outro, vamos parcelar isso aí, pô, você vai receber, né? você vai receber nos próximos 2, 3 anos, vai pingar um aqui todo mês, mas você consegue de outra maneira resolver, com o cara que tá lá no dia a dia, trabalhando, Afeta cara. o seu planejamento, né? exato. Motivação. E aí, eu tava pegando aqui no espn.com.br, matéria do Raul e também do Raul Moura e do Thiago Cara, que fazendo esse levantamento, esse valor previsto aí de arrecadação é 118 milhões de reais a mais do que a da gestão do Duílio, que tinha feito a projeção quando ele era o presidente, que o Duílio tinha feito em torno de 816 milhões. E esse valor do Corinthians fica acima do que o Palmeiras também fez de previsão para a temporada. O Palmeiras fez mais ou menos em 880 milhões de reais. Para esse ano? Para esse ano. A Nova Sirius também fica acima da projeção do que o rival Palmeiras fez para esse ano, 880 milhões. Então, Do o Corinthians 935. 935. Tá. Uma grana que eu não sei fazer conta, mas uma grana, uns 55 milhões. Esse número aumentou bem, se você falar também sobre os patrocínios, né? Porque, para você ter uma ideia, a antiga patrocinadora, né, antes da VaideBet, pagaria 22 milhões por ano ao Corinthians. E a VaideBet vai pagar 130 milhões. Então, o número já dispara e já aumenta muito aí na arrecadação que o Corinthians pretende. Nessa arrecadação aí, também, a gente tem que falar que é uma projeção, né? Pode dar certo, pode não dar certo. Pode não negociar, pode ter... Isso. E tem a name rights do CT, que ainda não foi assinado, não está nada certo, mas a previsão do Corinthians é que consiga name rights do CT. O presidente Augusto Melo falou que passaria de 200 milhões de reais, chegaria até 250 milhões, então está nessa projeção, mas ainda não está assinado nem foi divulgado. Mas é o que eles pretendem para essa temporada. Rapidinho, só é importante colocar, Bruno, porque também a diferença de uma gestão para outra é porque as premiações também aumentam, né? Então, a premiação de Copa do Brasil aumenta, então, lógico, a sua conta é outra, paulista, enfim. E aí, isso também é o valor líquido. Então, não está considerando que vai ser descontado ou perdido nesse meio do caminho. Tem a negociação dos direitos de imagem, de televisão também, né? Envolvendo o time no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians, nesse momento, ainda está negociando, não é, Lili? Isso passa naquilo que a gente conversava ontem, como a questão do naming right do CT, das novas receitas, que é o Corinthians, que é com o que o Corinthians pretende pagar as dívidas que tem. Exatamente. A gente ontem falava que dificilmente você vai ver qualquer clube do mundo pagando dívida com receita de venda de jogador. Você normalmente utiliza isso para você reinvestir no time. Mas através das novas receitas você paga as dívidas anteriores. E o Corinthians ainda está para decidir, né? Se ele vai permanecer na Libra. A Liga Forte União já encerrou as negociações. Então, o Corinthians está esperando, porque, segundo Augusto Melo, outras propostas estão chegando. Tem aquela questão que ele deixou bem claro, que ele quer receber o mesmo que o Flamengo, nem uma vírgula de diferença. Então, isso aí está fazendo com que o Corinthians demore um pouco mais para assinar, mas nessa projeção também está esse valor que ainda não foi assinado. É tudo uma projeção. Aquela projeção ali, então... Tem muito coisas sim. Tem tudo isso. Que aí tem muito sim também na conta, né? Médio. Se tudo der... Se... Da perspectiva. Isso. Né?
Se tudo der certo. O que me pega muito essas projeções é exatamente que elas envolvem sempre o cenário mais otimista. Exatamente. Sim. Quase tudo. Tudo bem, você poderia falar que você poderia colocar títulos de tudo que é praticamente inalcançável. Quase que inalcançável. Mas ainda assim, você vê, quando venda de jogador é uma coisa que pode chegar a proposta, pode não chegar. O próprio Moscardo, né? Ficou também ali no... Ficou, teve a questão da lesão, que por pouco quase que o negócio não sai, né? Você lembra que no ano passado o que fez o São Paulo também equilibrar a conta foi a venda do Beraldo. Foi. Isso. Porque até o último mês a gente falava, ó, ainda tá abaixo, mas tem a possível venda de um jogador. E o presidente Júlio Casares falava, não, vocês vão ver que no final vai fechar a conta. E o que fechou foi isso. Como a venda do Endrick no Palmeiras foi fundamental também, né, Léo? E que o título de uma Copa do Brasil também valoriza os jogadores do São Paulo para fazer uma negociação e, enfim, conseguir mexer no mercado. Conta muito, né? Tudo isso vai sendo afetado numa escadinha, né? No ano passado, a projeção do Duílio para venda de jogadores para o ano era de 90 milhões. Ele conseguiu ultrapassar os 100 milhões. Então, ele fez uma projeção para 90 e ultrapassou os 100. Essa projeção aí do Augusto para essa temporada já conta com a venda do Moscardo, a do Ivan e também do Rony. Então, no cálculo, já tem certo aí mais de 86 milhões de reais. Aí o restante, uns 47 milhões, não sou muito boa de conta. Deixa comigo. Seria para o restante da temporada para a negociação de outros atletas, né? Que o mercado está de olho, o mercado europeu está de olho, tem o Wesley, enfim, outros jogadores que podem ser negociados. Por exemplo, tem o Bidon. Sim. Está super valorizado e que estreou profissionalmente agora no final de semana. E assinou até 2029, hein? Acabou de assinar, não foi? Assinou. Então, quer dizer, se você tem aí uma venda de um jogador como esse, aí ultrapassa aquele valor que está ali. Do ponto de vista esportivo, aquela ideia de 7º no Brasileiro e de 8º em Copa do Brasil e Sula, já que do Campeonato Paulista já não bateu, que era a semifinal. É absurdo pensar isso? Está fora do que o Corinthians pode projetar? 7º no Brasileiro, 8º em Sula e Copa do Brasil? Não acho. Com o que tem mostrado agora, né? Isso. A troca de comando, enfim, os reforços que chegaram, eu acho que não é absurda. Eu acho que a gente vai ter uma ideia desse tempo parado do Corinthians por estar fora das fases finais do Campeonato Paulista, né? Porque ano passado a gente falou sobre os times que não conseguiram voltar depois de grandes pausas, enfim. Mas pelo que a gente já conseguiu observar desse trabalho, eu acho que tem possibilidade, sim. É que o jogo contra o São Bernardo é um jogo traiçoeiro nessa conta, né? Sim. E lembrando que é jogo único, com possibilidade de pênaltis. A gente viu um monte de jogo da Copa do Brasil indo para os pênaltis aqui. Bom trabalho do São Bernardo também. Margem de erro muito pequena. Foi uma das melhores campanhas do Campeonato Paulista. Mas acho, nesse caso, as projeções não foram acima, né? acima do que é realista pensar, não. Acho que dá para pensar. Mas é isso, essa semana você já pode a segunda dar com os burros na água, né? Então, e talvez a mais importante em termos de grana, né? Prejuízo em termos de gigante. classificação, né? Nos planos corintianos, a chegada da Copa do Brasil até as 8º traria mais ou menos uns 10 milhões de reais aos cofres. Um possível título, 96 milhões de reais. Então é muito dinheiro. Um tropeço amanhã lá em São Bernardo seria uma tragédia. Uma tragédia para a temporada. Essa é uma projeção, porque às vezes o torcedor olha e fala, poxa, mas só isso, só chegar nas 8º. CCD é ótimo, né? Essa não é a projeção esportiva. Se cair, tá bom, né? Projeção esportiva possivelmente vai ser conquistar esses títulos. Claro. Sim. A ideia tudo na base dos cálculos. Lógico. Aí é um cálculo para você, né, tentar calcular ali. No mínimo chegar ali. É aquela história, né, que ele estava explicando pra gente. Beleza, eu fiquei abaixo na receita de televisão com as competições. Então, às vezes, se eu tiver, em vez de fazer 130 com venda de jogador, eu vou ter que fazer 200. Vai puxando de cada lado, né? Vai abrindo mão de um atleta que você não gostaria de negociar agora, porque você precisa repor uma eliminação numa fase que você não estava contando com isso, né? Copa do Brasil, por exemplo. É o famoso assim, eu preciso puxar 10 milhões de algum lugar para fechar minha conta. De onde eu consigo puxar? Talvez aumentando 2 em venda, boto uma classificação aqui, um negócio a mais e aí isso acaba... Por exemplo, você está no meio da temporada, você está numa quarta de final de Copa do Brasil, está bem no Brasileiro. Eu estou com a proposta com o jogador, eu não vendo. Segura. Seguro, porque esse cara vai me ajudar de repente a ser campeão, entendeu? Então são coisas que você tem que fazer o equilíbrio para no final das contas, assim, ainda é um time de futebol cujo principal objetivo é ser campeão. Né? É claro que você tem que ter as contas em dia, não pode ter dívida com o elenco, acho que é a principal coisa aqui. Até porque já aconteceu no futebol de elenco ser campeão com dívida, tá? Mas o Corinthians mesmo. O próprio Corinthians, mas a gente não pode tratar como uma regra e sim como uma exceção da exceção, né? E no final terminar no azul, né? Porque se a gente for lembrar nas antigas gestões, na gestão do Ilho, ele conseguiu fechar todo ano no azul. Só que a pretensão do Augusto Melo é fechar ainda maior, com 17 milhões no azul.
Então esse número pode mudar, pode diminuir, pode aumentar no final. Isso dependendo de como vai acontecendo na temporada. O nosso Sport Center Finance está chegando ao fim, conta corrente, Investors. Lili, obrigada por ter participado do Sport Center. Boa sequência de trabalho para você. Obrigada, gente. Foi um prazer. Beijo para vocês. Até a próxima. O Campeonato Paulista vai seguir. E o vídeo de hoje é um oferecimento do cartão Tago. Para você, empreendedor 2.0, o Tago é um cartão de visita eletrônico que não utiliza baterias. Mas então como ele funciona? Eu vou te explicar, ó. Você aproxima o Tago do celular ou escaneia o QR Code com a câmera do seu celular para compartilhar os seus dados diretamente no celular do seu cliente. O seu perfil é 100% personalizável e você poderá editar os seus dados quantas vezes quiser no painel online. Então, com apenas esse cartão aqui, você resolverá aqueles problemas com os cartões de papel quando você troca o e-mail, troca o telefone e de repente acaba perdendo. Então, com esse cartão, o seu problema está 100% resolvido. Isso substitui aqueles cartões de papel. Então, clica no comentário fixado para você, seguidor aqui do canal, tem R$7 de desconto no seu cartão Tago. Então não perca tempo e troque todos os seus cartões de papel pelo cartão eletrônico Tago, tá bom? Você não vai se arrepender, tá certo? E olha aí, fiel, trago novidades para vocês, hein? O Corinthians acabou de postar lá no seu Instagram, no seu perfil oficial e também no Twitter, aí um GIF com uma brincadeira sobre qual é a novidade. E olha só a novidade aí, ó. Rodrigo Garro é o novo camisa 10 do Timão. Vocês gostaram, fiel? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Agora é oficial. O camisa 10 do Timão é o Rodrigo Garro, o argentino que chegou com tudo mesmo. Pra mim, a melhor contratação do Corinthians aí nesta janela. É um jogador que tem personalidade, não tem medo do jogo, vai pra cima. Fez um golaço contra o Palmeiras de falta no último minuto aí, não deixando o Corinthians sair com a derrota, né? Argentino, joga com raça, raçudo, disputa todas as bolas e ainda um belo jogador. É um belo jogador, é um craque de bola. É um craque de bola o Rodrigo Garro. Joga muita bola mesmo e merece, né? É merecido a escolha aí do camisa 10. O Igor Coronado está machucado, mas é oficial, fiel. Pode comemorar aí que o Rodrigo Garro é o novo camisa 10 do Timão. Comenta muito aqui embaixo sobre essa novidade. O Corinthians aí que vem se reerguendo, né? O Augusto Melo vem trabalhando bem. O Corinthians anunciou hoje que espera um faturamento de quase R$1 bilhão, né? Nas contas nos cofres corintianos, né? E tomara aí que tudo dê certo e o Augusto Melo consiga, né? Trabalhando firme e forte para deixar o Corinthians nos trilhos. Já está pagando as dívidas. Tem notícias boas, né? Vindo, né? Acordo chegando, dinheiro chegando lá da venda do Moscardo e do Murilo para a Inglaterra, né? E o Corinthians está aí se reforçando cada vez mais, tanto dentro de campo como fora de campo. E tá certinho o Augusto Melo aí, pensando apenas no Corinthians. E tem essa novidade de agora, né? Que eu fiquei muito feliz mesmo quando eu vi agora no perfil do Instagram do Corinthians e também no Twitter, o Corinthians postando aí que o Garro é o novo camisa 10, né? Nessa o Augusto Melo acertou. Ele errou, mano. O Augusto Melo, quando começou, ele errou, mano. Vamos falar a verdade. Ele errou um pouco, falou muito, elevou lá um nível lá em cima, né? E agora parece que ele sentou, raciocinou, tá com humildade, né? E contratou o Garro, mano. Esse foi um acerto. Ele e o Ranieri, né, Fel? A gente tem que falar a verdade. Ele e o Ranieri foram um acerto aí. Um acerto mesmo, hein, mano? Aqueles acertos, tipo assim, que... Poxa... Não pagou caro, né? Não foi um jogador extremamente caro. Pra mim, já deu mais retorno aí que o Luan, por exemplo. Já deu muito mais retorno que o Luan, o Garro. Com o Luan, o Corinthians gastou mais de 100 milhões aí. Bem mais, muito dinheiro. E com o Rodrigo Garro aí, pô, bem a menos aí, o Corinthians conseguiu um retorno já esportivamente, né? Vamos aí torcer para que tudo dê certo e o Corinthians volte nos trilhos, mas o que falta mesmo é um título, né, Fiel? Tomara que o Corinthians chegue numa final de campeonato nessa temporada. Copa do Brasil, Sul-Americana, será que dá pra gente chegar?
Comenta aqui embaixo se você acha que o Timão pode chegar numa final aí de campeonato. E essa é a novidade principal agora. Deixa o like, fortalece a gente aí. Eu sei que você tá com uma audiência monstruosa aqui no canal. Muito obrigado, Deus abençoe cada um. Tamo junto. E olha só, hein, eu nem acredito. Rodrigo Garro é o novo camisa 10. Você, ó, pode comemorar. Comemora muito e deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você achou, tá bom? Deus abençoe cada um. Deus abençoe cada um. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!